imaginação, um mix de ideias, explosão de criação. Seja geek, seja nerd, ou só curioso, aqui no porão o mundo é fabuloso. É a cultura pop de montão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cult Pop no Porão especial com um estúdio expandido, porque temos dois convidados maravilhosos, que são os convidados fixos aqui deste porão úmido, desse underground da sociedade, onde falaremos de assuntos da cultura pop em geral. Hoje, especificamente, temos aqui Leonardo Targino. Seja bem-vindo, Leonardo, um cara que conhece demais de cultura pop, entre outras coisas, um grande amigo meu. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. E a nossa representante feminina, a nossa Mulher Maravilha de estimação, Ai, obrigada. Luísa Lopes. Seja bem-vinda a todos vocês aqui. Bom, e esse programa também tem o apoio cultural da Nerd Geek. Vamos falar mais dela depois no final do programa, mas é uma loja especializada em colecionáveis, em board game, card games e um local para jogos. Você pode levar você, sua família, você que gosta desses jogos, tipo Magic, Pokémon, o que mais? One Piece, Digimon. Digimon, tem tudo lá. Então você tem um espaço, olha que legal as imagens. Tem um espaço muito legal, muito familiar, diferenciado. Uma loja que eu fui conhecer muito bacana. Então, nosso abraço a Nerd Geek, tá bom? Hoje falaremos de um assunto polêmico. É polêmico não, né? É polêmico. Vamos falar da presença feminina nos quadrinhos e na cultura pop em geral, né? Que sempre vai ter esse link aí, né? Estamos próximos aí do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então fizemos um programa dedicado exclusivamente à mulher e nossa representante está aqui para nos ajudar. Falaremos hoje sobre a presença da mulher nos quadrinhos. Então muito interessante esse programa temático desse mês. Isso devia ser falado não só perto do mês de março, devia ser falado sempre, né? Vamos mudar isso, tá? Mas hoje, claro, mais especial ainda, falando da mulher, tá? E vou dar uma dica aqui para vocês. Você que são de Campinas, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vai ter o lançamento de um quadrinho. Olha só que legal. Local aqui da minha grande amiga Ana Kátia Guerra, que ela vai vir aqui falar do quadrinho dela. E é esse quadrinho aqui, ó. Ela vai lançar o quadrinho chamado Ser Livre Depois dos 40, uma história autoral, baseada em fatos reais, muito interessante, não perde, tá? Dia 8 de março, lá no MIS, no centro de Campinas. Apareçam lá para ver se você vai ganhar um autógrafo do seu gibi, você vai adquirir o seu exemplar também. Temos aqui no nosso cenário, né, as mulheres sendo representadas aqui pela Mulher Gato, Mulher Maravilha, Ravena, Arlequina, e faltou várias, mas o que a gente tem para hoje é isso daí, né? Isso mesmo, gente. Muito legal. Léo, então mulheres na cultura pop e especificamente quadrinhos. Tivemos no programa anterior, que se vocês assistiram, falando sobre a presença do negro na cultura pop, né? E lá que surgiu esse link, né? Que a gente tinha as questões da Tempestade, que falava, vai ter um quadro especial falando só sobre mulheres. Porque é uma coisa mais específica, né? O que você trouxe para nós? Vamos ver. Eu acho que, iniciando uma questão a nível histórico, a gente pode colocar quanto um ponto bastante interessante, que a gente tem a primeira cartunista do mundo. A gente tem Nair de Tefé. Brasileira. Brasileira. Primeira cartunista brasileira? Exatamente. Brasileira, ou não só brasileira, ou mundial? Mundial, na verdade. Mundial, olha isso. É a primeira cartunista do mundo, né? Nair de Tefé, ela nasceu em Petrópolis, né? Mas ela foi criada na França, uma família mais abastada. O pai dela era diplomata, né? Então ela teve acesso à cultura, teve acesso a várias questões, várias coisas, né, nesse sentido. E aí ela se casa com o Marechal Hermes da Fonseca, né, presidente, então ela foi primeira-dama, né? E aí ela tinha esse costume de fazer várias charges, né? Vários cartoons. Isso precede quadrinho, né? Charge era uma coisa mais simples, Isso. era uma tipo geralmente 2, 3, 4, ou 1, né? Às vezes. É isso, Tá. né? E por conta da questão de ser uma mulher fazendo esses desenhos, então ela se coloca como Rian, né? Que é Nair ao contrário. Como pseudônimo de assinatura. Exatamente. Pra ela poder se colocar ali no cenário, né? Sim, porque era. Você imagina para uma. Que ano mais ou menos foi uma isso? mulher na Isso época. foi por volta de 1910, 1907, entre 1907 e 1910, mais ou menos nessa época, tem esse trabalho dela sendo construído.
década de 10, você imagina como é que era a cultura Como é que era a mentalidade na época? machista. Não temos isso hoje, você imagina a época em que a mulher não votava, que a mulher tinha mais a sua função reprodutiva e olha lá, né, e trabalhos domésticos, e criação de filhos. Então, assim, uma mulher que resolve, do nada, fazer uma coisa de arte, quadrinhos, já imagina que era extremamente mal vista. Sim, sem falar que ela fazia os cartoons, as charges, voltado para algumas críticas sociais para o público do Rio de Janeiro, o público mais boêmio. Então, tinha essa alfinetada. Ainda a arte dela tinha um caráter crítica social. Não contente em ser mulher, fazendo já o que mulher não faz, ela queria ainda meter o pau, vamos dizer assim. Na sociedade da... Né? Então, Você imagina. Então, quer dizer, uma heroína mesmo, né? Para a época. Amplamente criticada, né? Com várias visões. Ela tinha algumas coisas diferenciadas, ela trouxe também algumas... isso pensando de um modo geral, ela trouxe para algumas festas mais a nível presidencial, mais formal, algumas músicas do povo também. Então, coisas que eram também bastante criticadas. Né? Então, a gente tem essa quanto a primeira cartunista do mundo, que é brasileira. Então, ela dá um pontapé para trazer quanto referência para outras mulheres no decorrer da história em relação a essa produção dos quadrinhos, né? Que era consumida não só, na sua grande maioria, não pelas mulheres, mas pelos homens. Sim. Vamos dizer, imagino, estou falando aqui tirando do meu nariz esse argumento, né? Mas talvez seja a primeira forma dela querer que homens leiam, porque era quem precisava ser mudado. Sim. De primeira, né? Faz sentido. Né? Então Verdade. De fato. Então mas uma corajosa, né? Corajosa. E aí então começamos aí com o Cartoon lá atrás, 1910 por aí, e aí sim vamos chegar em personagens de quadrinho como nós conhecemos hoje. Isso, tem um percurso bem complexo, porque daí a gente vai pensar não em quem faz o quadrinho necessariamente, mas nas figuras femininas. Né? Porque daí a gente vem era de ouro e de prata dos quadrinhos, onde quem eram as mulheres nesse momento? Elas eram aquelas figuras que ou eram o apelo romântico do mocinho, ou eram aquela donzela em perigo, ou eram uma ajudante que, sei lá, trabalhava na polícia ou trabalhava no jornal, que ajudava a ter as informações de auxiliar o herói em si. Elas ainda não tinham um papel de destaque. Não. Não. E sempre também com aquela, do que a gente já comentou no questão do negro nos quadrinhos, sempre uma mulher branca, loira, com curvas salientes e voltado sempre usando Padrão, né? Padrão de sexualidade, beleza. Exato. Tá? E sempre, viu, fica quietinha aí, só fala quando eu falar, né? Exato. Tipo, meio isso, né? E que na sua visão, o que você acha disso? Esse primórdio, assim, foi necessário? Assim, eu acho que tinha que começar por algum lugar, a representação feminina. Os papéis ainda eram poucos, eram mais secundários, mas ela estava lá. Tinha que ter um começo. Tinha que ter um começo, né? Não adianta também... Do jeito que era a cultura, eu acho que não teria nem como, né? E os quadrinhos, a arte no geral, inclusive as histórias em quadrinhos, elas refletem o que é a sociedade, o contexto histórico da época que ela foi escrita, né? O que a gente tinha comentado mesmo no outro vídeo, dizendo também que a cultura pop tem essa característica de ela, num primeiro momento, imitar a vida, e na próxima geração ela vai ser referência para a cultura normal, para a vivência das pessoas. Então ela pega o que aconteceu no quadrinho e transforma aquilo em real. E na outra, ao contrário, e vai alternando. Que nem a questão só para dar um parênteses bem rápido aqui, é a questão do cowboy. Que, na verdade, o cowboy, como é visto nos filmes, como é visto no cinema, não é o que é o cowboy de verdade. Ele foi inventado. Ele foi inventado. Foi reinventado. Por uma questão nacionalista, uma questão de ter uma figura do americano típico. Né? E isso virou a cultura pop. E hoje a cultura pop influencia pessoas a se vestir daquela forma. Então, quer dizer, um retroalimenta o outro. Né? E a gente fala assim da mulher no quadrinho mainstream, vamos dizer assim, né? Mas existiam já produções underground, só que o que era mais vendido era aquele que estava... Exatamente, o alcance era menor, né? Mas já existia algum tipo de área, como tem hoje também muito quadrinho independente, que às vezes faz algumas coisas, depois nós falaremos disso, mas era outra época, nossa, não tinha nem como, era uma coisa feita a indústria mesmo, né? Ali, o grosso, aí realmente imitava a cultura da época, o contexto histórico. Inclusive para buscar identificação, né? De fato. Né? E aí a gente tem a figura feminina, acho que a primeira super-heroína que a gente tem
voltada mais para a questão do protagonismo da mulher na história dos quadrinhos foi a China, né, a Rainha da Selva, que foi em 1937, 38 mais ou menos, que foi feito na Jungle Comics, que é aquela mesma ideia do Pantera Negra, que é aquela questão de descobrir um novo mundo, de proteger a selva. Apesar de ser uma americana, ela cuidava da selva e protegia dos caçadores que queriam acabar com as pessoas ali. Então tinha essa questão da Rainha da Selva. Depois disso a gente vem com a Fantoma, né, 1940, que ela também vai ter a mesma coisa, só que daí a diferença dela é que ela vem com superpoderes. A Fantoma é do universo do fantasma mesmo, não? Ou não, nada a ver? Ela tem uma coisa um pouco mais independente, mas assim, sempre bebeu da mesma fonte. E aquela pegada de selva, né? Sim. Também. A ideia da selva... Com a 1940 e pouco aí, né? Isso, pouco antes da Segunda Guerra. Tá. Né? As vendas não eram tão grandes assim, mas tinha o quê? Tinha uma mulher loira, curvilínea, e ela tinha uma diferença que tinha os poderes meio que voltados do faraó, coisa nesse sentido. Então ela virava um monstro quando ela ia lutar, então tinha uma coisa nesse sentido. Totalmente voltado no público masculino ainda. Sim, se a gente for falar, sim. Ok, a mulher podia até se sentir representada, mas não eram o público-alvo da revista. Tá. De fato, quando vai surgir uma mulher que foi feita para tentar abarcar o público feminino, de fato, Blonde Phantom, né? Eu acho que Fantasma Loira, a tradução, que ela é mais uma detetive, né? Então a gente tinha outros movimentos em relação aos super-heróis detetives, e aí ela tem também uma loira, mas com uma máscara, daí uma pistola, então ela está mais nesse movimento um pouco mais policial. Aí, de fato, é tentando trazer um protagonismo maior para a mulher, para que outras mulheres tivessem uma certa inspiração. E também tentar trazer um público de leitoras. Isso. E talvez uma primeira tentativa de desviar a questão só física, corporal, né? Então estamos falando de uma detetive, então ela vai ter inteligência, ela vai ter uma coisa mais buscando outros valores, não só o valor de corpo, né? Então que já é uma grande evolução. Já é um avanço. Já é um avanço, né? Imagina. Porque assim, acho que era muito recorrente esse tipo de coisa, né? De colocar uma figura feminina simplesmente para enfeitar, vamos dizer, né? Só para estar ali, só para dar um apoio pro personagem masculino, pro herói, pro principal. E vamos dizer assim, que é a mulher bonitona, talvez assim a inspiração dele. Fantasias, né? Então, olha só, ela é bonitona, né? Porque assim, sempre tem acho que um apelo meio irreal, né? É um corpo muito perfeito demais para a época, acho que para sempre, né? Então esse apelo, né? Tem uma questão bastante interessante que, apesar dessas personagens anteriores que eu coloquei serem, com aspas, né, super-heroínas que venceriam os demais nesse sentido, elas ainda, quando colocadas em outros quadrinhos com outros homens, elas sempre perdiam protagonismo. Ah, tá. Isso. Então, assim, a primeira, de fato, super-heroína que teve um poder equiparado ao masculino foi a Namora, que ela vem diretamente do Namor. Príncipe Namor. Isso. Né? Então, ela é uma versão feminina com os mesmos poderes, as mesmas habilidades e a mesma força. Então, foi a primeira vez... Do mesmo universo também, não? Sim, tá. No mesmo quadrinho, inclusive. Né? Ela foi lançada em 1947. E é a primeira vez que uma mulher ela tem o mesmo nível de força e de habilidade comparada com outro personagem masculino. Tá, entendi. O que não acontecia. Não acontecia. Era sempre como um papel coadjuvante, né? Agora sim, estamos vindo então com uma questão mais presente, mais protagonista. Mas ainda ela é o contraponto de um personagem masculino que já existe. Exatamente. Ela é a versão masculina. Quem olhasse ela é a versão Namor, feminina. só que mulher. Exato. Basicamente isso. Beleza. E depois? Com o passar do tempo, a gente vem tendo outras personagens, né? Daí vem o surgimento também da Mulher Gato, que foi inspirada em outras personagens, né? Só que daí ela vem inicialmente também como um apelo sexual. Então, esse traje que a gente tem dela, preto todo assim, não foi o primeiro. Então, primeiro era cinta-liga, meio arrastão, toda uma coisa nesse sentido. Uma mulher de cabaré, de mulher bordel que tá ali na rua. Que usava um chicote, meio sadomasoquista. Sim. E ela surgiu para ser o interesse romântico do Batman, né? Sim. E a própria roupa também lembra um pouco, né? Sim.
E a Batgirl vem depois? Vem um pouco depois. Tá. Né? E a gente vem também nesse mesmo sentido de ser uma versão Batman feminina. O namoro é o namoro, é a mesma coisa. Agora é a Batgirl. E muitas dessas personagens também, elas não deram sequência, né? Então, assim, eu acredito que poucas pessoas sabem quem é a Namora. Eu nunca ouvi falar. Então, assim, ela tem, eu acho que 4 ou 5 Eu ouvi falar depois quadrinhos. que a gente estudou pra fazer o vídeo. Tá vendo? A gente faz pesquisa aqui, a gente pensa que é isso. Então, assim, são de fato, pouco conteúdo que existiu nessa construção, né? Até que, de fato, surge a grande representante dos quadrinhos feminina, que é a Mulher Maravilha. Aí sim, aí chegamos aonde queríamos. Que é né? maravilhosa. Ainda assim, com alguns traços dessas tendências Sim. de sexualidade, né? Ela tem um shortão Hipersexualização. hipersexualização e tal, mas já aí com um poder um pouco bem maior, né? Sim. Com uma representatividade maior. Ela não é a versão feminina de nenhum outro personagem É dela masculino. mesmo. Não tem um homem Ela tem a maravilhoso. história dela, Tá a certo. vida dela. Tem toda a questão também, eu não sei se entra no que você ia falar, americana, né? Ela tem as cores da bandeira, ela Sim. tem, né? Tem tudo isso também, né? E a história da Mulher Maravilha, ela foi construída algumas vezes, né? Então, teve um primeiro lançamento com uma ideia dela, depois a gente tem uma reconstrução de como é a visão da Mulher Maravilha, depois a história vai mudando e se aprimorando, né? Até a gente ter hoje, por exemplo, ela é filha de Zeus, acho que a Luísa talvez possa falar até melhor do que eu. Ela tem a história dela traz ela quanto uma pessoa com uma importância, com uma especialidade que bate de frente com outros heróis. Sim, no primeiro momento, ela é criada pela mãe dela, né, do barro, e ela recebe os poderes de vários deuses. Então, por isso que falam que ela tem a velocidade de Hermes, a força de Hércules, porque ela recebe um pouco de todos. Aí, com os Novos 52, eles reescreveram a história dela e colocaram ela como filha de Zeus. Mas é sempre nessa pegada deuses, Grécia. Tem várias referências em outros quadrinhos, inclusive no próprio Sandman, que eu sou suspeitaço para falar, né? Mas tem a Lita Hall, né? Que é uma personagem importante no Sandman, que é filha da Mulher Maravilha. Se não me engano. Se não que me legal. engano, tem isso aí. Não sabia desse Então, crossover. e ela também tem ela herda alguns poderes desse tipo. Mas ela tem uma força absurda quando ela tá com raiva, tem umas coisas assim. Se não me engano, eu não sei exatamente se é isso, mas eu acho com certeza que é isso. Que a Lita Hall tem esse lado da Mulher Maravilha também. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa construção de como as mulheres vão para os quadrinhos, né? Porque, por exemplo, quem faz esses quadrinhos, né? Se a gente for pensar na Marvel, por exemplo, 9,8% do público que escreve os quadrinhos, roteiros e coisas nesse sentido é feminino. Então, assim, 90% é masculino e menos de 10% é feminino. Na DC é a mesma coisa, né? E quanto dessas mulheres escrevem personagens femininos? Sabe? De fato, verdade. Não é só isso, né? Ela tá escrevendo, mas ela pode estar escrevendo personagens masculinos também, né? E assim, isso só vem sendo construído nos últimos 15, 20 anos. Que se a gente for parar para pensar, é muito pouco. Pouquíssimo, né? E na mais atual, o que nós temos de mais relevante de personagem feminino? Aí a gente vem com a Arlequina, né? Nossa, que é o grande... Arlequina. Ela bombou com o filme do Esquadrão Suicida. Hoje em dia tudo é Arlequina. Até, inclusive, a Arlequina tem uma série animada solo dela, enquanto a Mulher Maravilha ainda não tem. Ah, que legal. E ela tem... A Arlequina tem uma história interessante, né? Até que a gente criticou bastante, né? No vídeo do Coringa. Assista aqui, ficou muito legal o vídeo do Coringa também, né? Que a Luísa veio coçando no olho aqui, ela veio falando mal. Tinha muita coisa pra falar. Assistam lá que tá bem legal. E do filme não é a história, não convenceu muito como a origem não é a do história personagem. original, né? É uma adaptação. Fala um pouco da Arlequina, qual é a origem dela. Então, a Arlequina, ela entra assim no universo de uma forma diferente das outras personagens, porque ela surge na animação do Batman Animated Series. E ela surge como essa psiquiatra do Coringa, que se apaixona por ele, se apaixona pelo paciente. E aí, ao invés dela curar ele, ajudar ele, ela fica louca. Tá. Que é um pouco diferente do que o filme representou, né? Ela era psiquiatra também, mas não era esse a pegada. Né? Eles já se conheceram como pacientes ali do Asilo Arkham. Poderia ter ficado muito bom.
Mas se você está curioso, assista, porque está muito legal esse episódio, né? É bem legal, a gente quando não vai abrir parênteses aqui, senão vai ficar muito longo. Que mais, Léo? E aí, a Arlequina veio também. A Arlequina também tem um pouco da sexualidade, né? Tem, mas eu acho que tem uma visão, pelo menos, a gente vem com esse apelo sexual, mas parece que na nossa década agora, mais no sentido de permissão e ousadia. Tipo empoderamento, né? Isso, assim, que é uma... Eu decidi ser assim. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu consigo enfrentar a posição do outro, eu não tenho uma subjugação. Então, acho que isso são pontos bastante interessantes dessa personagem. E ela também, assim, ela briga muito com isso, né? Porque ela meio que, entre aspas, seduz, né? Às vezes, e quando o cara pensa que ele vai se dar bem, ele toma uma porrada. Sim. Então, ela usa isso como arma, né? Sim. Entendi. Acho que também uma outra personagem que a gente não pode deixar de comentar aqui é a Tempestade. Tempestade. Que é a primeira super-heroína que tem uma posição interessante, uma posição de protagonista nos quadrinhos dos X-Men, que é uma personagem negra. Negra, ainda mais essa aí, mais outra... E assim, ela não é qualquer uma, né? Ela tem o poder de uma mutante nível ômega, né? Então, assim, ela controla o tempo, então, assim, ela tem muitos poderes, né? Teve até um período onde ela se casa com o Pantera Negra, tem um quadrinho específico dessa relação que eles estabelecem. Então, acho que é um diferencial também em relação a essa personagem, dessa construção, né? Onde as mulheres elas vão conseguir um empoderamento de serem protagonistas tanto quanto os homens. Essa é uma posição interessante, né? Então, assim, acho que a tendência... a gente tem visto nos últimos anos, principalmente em cinema, séries, essa mudança, né? De trazer a mulher para isso. Virado para isso. Eu acho muito válido e interessantíssimo, né? Inclusive, na série do Sandman, muitos personagens foram transformados em feminino, que nos quadrinhos eram masculinos, e eu achei muito interessante essa forma de como foi colocado, porque assim, tipo, não afetou em nada, ou até melhorou o personagem o fato de ser feminino. Então, poxa, ficou ruim porque é feminino. Não, ficou muito legal. E eu acho que deu um outro valor, ficou bem bacana. Você acha que não teve uma rejeição do público? Não, provavelmente deve ter. Eu não pesquisei especificamente, mas com certeza tem sempre os puristas, né? Que quando todo filme que é baseado numa outra obra literária, porque não é assim que foi. Só que a gente entende hoje, que eu trabalho com cinema, entendo que nem tudo se encaixa na tela como no gibi. A gente trabalha com outro tempo diferente, outra argumentativa, outro diálogo. Então, mas, assim, lógico que uma mudança, mudar o sexo do personagem é uma mudança radical. Mas não importou muito na história, assim, de falar, tanto faz, ele podia ser feminino, e as falas são as mesmas, as atitudes são as mesmas, porque, quer dizer, isso não afeta... A Luísa está derrubando... Não, caiu sozinha. Isso não afeta o que o personagem está contribuindo na história, entendeu? Então, o fato de ele ser homem ou mulher não influencia. Eu acho que é interessante a gente pensar também nessa construção e nos personagens femininos, no sentido de que as mulheres têm demandas e formas de enxergar o mundo diferentes dos homens, por conta das questões sociais. E como isso é apresentado. Tem uma personagem que eu acho que ela é muito interessante no ponto de vista de como ela é colocada, que é Jessica Jones. Na série da Jessica Jones, ela se coloca quanto uma mulher forte, uma mulher com várias questões que ela teve que sofrer quanto mulher e como ela lida com isso na sociedade. Né? Eu acho que isso é uma questão bastante interessante, porque algumas vezes eu vejo também algumas colocações de a gente pega esse personagem, transforma a imagem dele para cá e simplesmente usa as mesmas coisas. Isso. Mas também tem demandas específicas das mulheres, assim como tem demandas específicas dos homens. E voltando nesse assunto, olha que interessante, não sei quem que me falou, se foi você ou se foi outra pessoa, mas eu não sei onde eu vi isso. Inclusive está tendo uma nova, saindo um pouquinho do quadrinho, tá, mas falando da demanda da mulher, que isso reflete na vida real, né, na vida do nosso mundo. Muitos fatos da medicina estão sendo reestudados porque elas foram baseadas no corpo masculino. De fato. Sem contar a parte de aparelho sexual, que todo mundo é diferente. Mas não só isso, questão de coração, que deveria ser igual, vamos dizer, mas não, a mulher é diferente. Questão hormonal. Hormonal. Então, assim, tá tendo remédios eram feitos, pode ser para homem da mulher. Peraí, não. Tá tendo novos estudos dizendo que isso aqui precisa ser feito especificamente para mulher, porque são organismos completamente diferentes.
Então acho que isso também reflete, né? A demanda tanto no quadrinho, uma questão lúdica, uma questão artística, mas ela também influencia no mundo, na vida real, né? Sim. Então, E até para como, por exemplo, um homem que assiste que lê um quadrinho que é feito com essa perspectiva feminina, ou uma série que é feita com essa perspectiva feminina, de talvez ele parar para pensar que talvez não seja igual a ele. exatamente, Isso também é bastante interessante quando você fala sobre a questão do cowboy, da retroalimentação da cultura. Para a gente parar para olhar para isso também. Voltando nisso, imagina assim, e a questão da mulher no western, por exemplo, cara, ou é aquela mulher do cabaré, né, assim, ou é aquela da fazenda, assim, cara, é zero participação, né? É muito masculinizado, mais masculinizado ainda, né? Sim. O que mais que temos aí de... E acho que daí, se a gente puder pensar não só nos quadrinhos agora, mas os mangás, por exemplo, aí a gente vem também com a questão das estéticas, que são muito padronizadas. Então, aquelas meninas com seios grandes, com curvilíneas, magras. Então, assim, eu não lembro de ter visto uma personagem no mangá ou nos quadrinhos mesmo que seja mais gordinha, por exemplo. Se você sabe algum, coloca nos comentários aqui pra gente saber, porque a gente aqui não é especialista, a gente que tá falando a nossa como consumidor, como pessoas que gostam desse universo, né? E a gente tá comentando que a gente gosta, a gente aqui nenhum especialista. Então, se você tem alguma coisa para acrescentar, coloca aqui para nós que vai ser muito bem-vindo, né? E assim, se a gente for parar para pensar, muitas vezes quando tem essas características, eu acho que eu vi talvez um ou outro, mas essa pessoa tem essa característica diferente, mas todas as outras têm o mesmo padrão. Né? Então, novamente, quadrinho... Justamente para destacar que aquela ali é diferente. Exato. Também acho que um ponto que a gente pode colocar de uma outra personagem, que eu acho que é bastante significativa nos quadrinhos, séries e filmes, é a Susan Storm, que é a mulher invisível, que é a esposa do Senhor Fantástico. Que, se puder colocar um parênteses aqui, então a gente tem um cara que é feito de pedra, chamada Coisa. Um cara que pega fogo, chamado Tocha Humana. Uma mulher que fica invisível, Mulher Invisível. E um cara que estica, Homem Fantástico. Você já vê que já tem uma tendência aqui, mulher. Dá uma desaparecida aí, que a gente está atrapalhando. Sim. E aí que eu ia falar também, depois nós vamos conversar dela, mas não sei se também tem alguma relação ou não, né? Pelo menos no desenho animado da época que eu assisti, a Mulher Maravilha tinha um avião invisível. Que é uma das coisas mais inúteis que eu já vi na minha vida. Por que precisa ter um avião invisível? Porque ela fica visível dentro. Então, assim, tanto que a partir dos anos 80 eles colocaram esse poder nela de voar, que até os anos 80 ela não tinha. Ah, tá. Ela voava com jato invisível. Ela precisava ter um avião invisível pra fazer isso. Cara, e se ela perde esse avião, como é que ela faz? Quem construiu o avião invisível dela? Caramba, eu tava aqui agora, quem aquela foi o peça, eu não tô achando. Ela, tutu. Ah, tá. Opa, pera, ninguém se mexe. Peraí, pô, tá aqui. Eu sempre olhava quando eu vi esse desenho, quando eu era criança, eu falava, tá, mas pra que um avião invisível em que eles... Se eles tivessem todos invisíveis dentro do avião, ok, stealth, né, uma coisa mais, tecnologia. Não, você vê os caras sentadinhos assim dentro do avião. Ai, incrível. O que mais? Então a mulher invisível... Isso que ela vem numa... É o único poder dela? Não. Ah, tá. Isso evolui depois. Ah, tá. Porque daí a gente pode pensar em algumas características que daí vem aquela questão da mãe. Né? Então, assim, ela é a esposa do Senhor Fantástico, né, do Rick Richards. Ela tem essa posição de ser a mulher, dela ter que ter essa questão de cuidar da família. Passado algum tempo, ela surge com um poder, que é criar barreiras. Né? Então, ela protege os demais. Novamente, a questão da figura da mãe. Ah, tá. Passando um tempo... Esse papel de proteção que é delegado às mulheres. E vamos combinar, muito passivamente, né? Quer dizer, Isso. ela só segura os caras, agora vocês viram pra matar, porque eu não... Exato. Ela não tem a super força, ela não tem... Com o passar do tempo, eles tentam usar as habilidades dela de uma forma mais interessante, né? Mais inteligente, inclusive. Mas assim, até a década de 90, mais ou menos, era ficar invisível e criar as barreiras. Né? Então, assim, é sempre essa questão da proteção. Então, a gente vem novamente com essa questão estereotipada da mulher no sentido de cuidadora. Então, assim, ela não pega fogo, ela não vira um monstro, né? Ela cuida dos demais. E essa era a função dela. E depois tem uma outra posição quando ela vira mãe desse filho, que também é um mutante nível ômega, que
Não, e é interessante você estar falando, porque assim, isso é muito. Eu sou da década de 70, sou bem velho, tá? E vivi na 80 também, então tinha muito isso de falar assim: as coisas legais eram os meninos que faziam. É que ia mexer com fogo, que ia mexer com eletricidade, os meninos não, era casinha, bonequinha e tal. Mexer com carrinho já está estranho, entendeu? Então tinha muito isso aí da época. Então, de novo, né? O cara que é feito de pedra, o cara que mexe com fogo, que estica, essas coisas legais. Esse papel de gênero, né? Papel de gênero. Então tinha muito isso aí. E eu ainda tenho um resquício disso, né? Mas queremos que o mundo mude e que isso não seja mais uma preocupação, né? Que a gente consiga ver as especificidades, as diferenças sendo colocadas de fato, não quanto melhor ou pior, né? Mas num patamar... Isso é importante você colocar, assim, falando um pouco da questão da mulher. Eu trabalho com tecnologia desde 1988, vai. E eu já notava que em algumas fábricas que eu ia de produto eletrônico, as linhas de montagem eram exclusivamente mulheres, porque são muito mais detalhistas e cuidadosas do que um homem. Então, assim, não é uma questão de ser melhor ou pior, não, são coisas que tem que ser, viu? Qual que é a sua habilidade para isso? Vamos usar a sua. Mas eu acho que essa questão das habilidades, de fato, cada um tem uma especificidade, né? Se a gente for parar para pensar em algumas nacionalidades, em alguns espaços específicos, se a gente for parar para pensar, tem mulheres que têm uma característica mais forte, questão de força física, outras com outros tipos de habilidade. Então, acho que é isso. A mulher tem a mulher e o homem têm características diferentes que, ok, não são iguais? Não, mas não quer dizer que é melhor ou pior. Sim, só são diferentes. Né? Isso não coloca uma superioridade. Tem várias situações onde a mulher vai ter especificidade. Mulheres específicas com habilidades específicas em momentos específicos. Né? E não dá pra gente ficar comparando muito quem é melhor ou pior. Né? E eu acho que a Luísa colocou uma coisa no começo que é bastante interessante, antes até da gente iniciar as gravações, sobre quando a gente forma essa trindade da DC. Né, que a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman, um patamar muito parecido. Né? Inclusive a Mulher Maravilha dá um pau no Batman fácil. Sim. Vou ouvir muitas críticas, mas... É verdade. Está documentado nos quadrinhos. Está documentado. É interessante isso. Mas ainda assim, eu acho que a Mulher Maravilha carrega muito a DC nas costas, ao lado do Superman e do Batman, mas ainda ela não recebe o mesmo destaque deles. Porque o Batman e o Superman, eles têm uma série solo, cada um deles, desde 1980, por aí, enquanto a Mulher Maravilha não tem até hoje. Isso é inclusive uma demanda dos fãs por essa série que nunca veio. Tivemos o filme, né? Dela, né? Tivemos dois filmes solo. Mas assim, quantos atores já interpretaram o Batman e o Superman nos filmes e quantas atrizes interpretaram a Mulher Maravilha nos filmes? Apenas uma, a Gal. A Linda Carter fez a série. Essa foi a mais icônica da época, foi a mais icônica. Que ano foi isso? No 80 também, né? Por aí, 70, 80, eu lembro, foi bem icônica, né? Isso. Que foi, acho que, um dos primeiros momentos onde as meninas podiam ver na TV uma mulher numa posição de destaque, né? Então, assim, foi uma personagem muito difundida depois disso. E comprar uma fantasia, por exemplo, exatamente, né? Que até então era coisa muito de menino, né? Se você for para pensar, tinha duas opções. Então, assim, o menino podia ser de Flash, Lanterna Verde, Batman, Superman... E ela só Mulher Maravilha. Ou Mulher Gato, olha lá. Mulher Gato, acho que talvez pelos pais ainda não fosse muito bem visto. Então, você podia chegar numa festa fantasia infantil e ter 10 Mulher Maravilha. Exatamente. Porque era o que tinha, né? Eu ainda acho que a Mulher Maravilha é uma das melhores representantes, assim. Até hoje ela é vista como uma figura, assim, de feminismo, de empoderamento feminino. Ela foi muito importante, muito relevante nesse sentido. Eu acho que uma personagem também que é interessante da colocação nesse mesmo patamar, Natasha Romanoff, né? A Viúva Negra, que tá junto com o Flint, né? Que é o Gavião Arqueiro. Então, assim, são duas pessoas normais, né, que são agentes secretos, mas assim, estão com Hulk, com Thor, com o Capitão América. Galera da pesada. E ela tá ali também com uma representatividade de igual para igual. Inclusive, muitas vezes, parece que é ela que segura o lado emocional da galera. Novamente, figura da mãe. Mas ela que segura muitas vezes. Então, assim, e tem uma questão também da representante feminina, que eu estava vendo meus quadrinhos lá para qual que tinha, né? E um tipo de personagem que também
vem aparecendo muito a questão de bruxas. Da bruxa. Né? Que também acho que tem toda uma história só para elas, vamos dizer assim, né? Porque se você for resgatar o que eram consideradas bruxas na Idade Média, né? Eram mulheres que peitavam o sistema, que eram inteligentes, que eram, né? Fazer qualquer coisa diferente. Porque diferente, que fazemos, queimamos ela, né? Era a primeira atitude, né? Então tem uns quadrinhos, esse quadrinho aqui é bem antigo, cara, de 97, olha que legal. E ele fala de uma... É uma protagonista feminina, uma mulher, né? E a maioria que é mulher, né? Das bruxas. Muito interessante, muito interessante. Isso aqui eu comprei, quando eu li eu gostei, isso aqui eu comprei de sebo, todos são usados, não acho? E hoje em dia as pessoas ressignificam a figura da bruxa. Como essa pessoa empoderada, que vai contra o sistema. Que tinha conhecimentos, né? Tinha conhecimentos da natureza. Da natureza, de coisa, então assim, Que pode intervir nas coisas do mundo e da sociedade, né? Da natureza, ela consegue lidar com tudo isso. E isso incomoda, entendeu? Sim. Porque por isso que bota na fogueira. Bota a fogueira, enforca, estaca. Né? E dá muito relato disso, né? Que qualquer coisa que a pessoa fez diferente um pouquinho, bruxa, queima. Entendeu? Não vamos nem esperar para ver, queima logo e pronto. Tem até uma história de Salem, né? Como que Salem foi estabelecido, que depois de algumas décadas foi feita até uma retratação nacional. Acho que isso também, talvez, se alguém tiver interesse em ver isso num próximo vídeo, mas como que foi dada essa questão da bruxaria em Salem, como que as pessoas lidavam, porque assim, essa pessoa é mais excluída da sociedade, então é bruxa. E não só isso, né? Colocando um estigma muito mais pesado. Ela tem pacto com o demônio. Exatamente. Ela é pacto com o mal. Então, assim, é legal que ela tem essas coisas, mas é do mal. Então, não. É porque a igreja também tinha uma influência muito grande naquela época. Então, se você ir um pouquinho fora da curva ali... Já está indo fora demais para a igreja. Então. Toma esse chá. Peraí, eu me curei? Como que eu me curei? Bruxa. Demônio. Demônio. Então tem isso. Então tem toda... Então fica aqui também mais Fica a dica. O protagonismo da bruxa nos quadrinhos também. Tem bastante, né? Eu dei um pra Luísa, né? Sim. Chama Witch, né? Chamam Witches. Witches. Bem legal também. É bem bonito. Então é isso. Bom, gente, acho que a gente tinha para colocar aqui muito resumidamente, acho que pode ter faltado alguma coisa. Se você lembrou de algo, coloque no comentário para nós aqui também. De novo, isso não é um documentário, não é um material literário vasto, é um comentário da nossa experiência, do que a gente lê, do que a gente consome, né? E se você tiver também mais alguma sugestão de tema, coloca aqui pra gente. A gente vai atrás, pesquisa, a gente rala para fazer esse programa aqui, tá? E não perca o próximo, que vai ficar muito legal também. Assiste os anteriores, entra lá. E eu tenho que falar hoje, claro, também do patrocínio que nós tivemos, do apoio cultural deste programa, que é da Nerd Geek. Nerd Geek, né? É uma loja muito bacana, uma loja voltada para card games, board games... E colecionáveis. É muito bacana, olha essas imagens, bem do local lá. É um lugar que você tem espaço para jogar, você que gosta de jogos de tipo Magic, tem um espaço amplo para fazer isso lá, muito familiar, muito bacana. Então conheça essa loja, eu fui lá conhecer, o Léo frequenta lá, é muito bacana. Diferenciada, com um espaço bastante interessante, não só para os card games, os jogos, mas com um espaço de convivência mesmo. Bem diferenciado. E ele está nos ajudando, trazendo, emprestando material para o nosso cenário. Então fica o nosso abraço ao pessoal da Nerd Geek. Obrigado de confiar em nós e nos apoiar nesse trabalho aqui também, tá bom? Então entra lá, entra no Instagram dele, dá uma curtida lá, ajuda o pessoal também e curte o nosso canal aqui também, né? Escreve aqui no canal da Aimonia e comente, curta o vídeo sobre, mulheres nos quadrinhos. E vai ter outro, hein? Em seguida, vocês vão gostar muito, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um papo muito legal. Obrigada, Gê. E vamos continuar nesse projeto que tá muito jóia. Valeu, gente! Um abraço pra vocês, até mais. Emoção, a cultura pop de montão, cult pop no porão, todos exploramos essa grande paixão, a cultura pop de montão.